Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o Rinaldo Dias. Ele vai estar contando um pouco da experiência dele de expansão de consciência e como isso está transformando a vida dele. Seja bem-vindo, Rinaldo, ao Relata Ayahuasca. Prazer estar aqui, Gleiber. Muito Vamos legal o falar um seu convite. pouquinho. Opa! Vamos falar um pouquinho sobre expansão de consciência, espiritualidade, o seu trabalho como músico, né? Então vamos lá, Legal. conta como foi a sua caminhada em busca da expansão de consciência. Conta um pouco dessa trajetória pra gente saber um pouco. Tá legal. Na verdade, foi em 2018 a primeira vez que eu consagrei. Um amigo consagrou em maio e ficou muito empolgado, me contando, querendo que eu fosse. Eu não fiquei muito interessado. 2 meses depois, ele me ligou dizendo que tinha me inscrito num ritual que ia ter na Nação do Arco-Íris, com o Twin Nova Era, o Madre Terra e a própria nação. E aí eu falei, tá bom, eu vou. Foi incrível a experiência. Foi lá, inclusive, que eu te conheci, né? Você estava atrás de mim com o Digeridor. Digeridu. E a única coisa que, assim, na época, né, assim, a minha cartilha dos bons modos não me permitia vomitar na frente das pessoas. E aí eu fiquei brigando com isso, mas apesar disso, foi uma experiência incrível. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão da música. A minha formação é em piano, né, desde o conservatório, faculdade, piano clássico. E aí eu estava completamente emocionado ali com aquela música e eu pensava, nossa, mas é uma música tão simples, tão ingênua. Por que ele está mexendo tanto comigo? Depois disso, nunca mais parei de consagrar, já tem 7 anos. Fiz o curso, né, da Nação para servir medicina. Tinha muito tempo que eu tinha abandonado o violão, só estava com piano. E no curso, o Alan que ficou incentivando para voltar, e é isso. Agora eu tenho mais tocado a música de rezo, né? Essa música que é tocada nos rituais. Essa foi a primeira grande mudança, né? Você vai vendo que, embora a música clássica tenha feito parte da minha vida, né? Muitos anos, querendo ou não, é uma cultura que não é nossa, que não é do Sim. Brasil. A gente importa, né? Da Europa e tal. E aí a ayahuasca mexeu muito com isso. Está tocando hoje a música dos povos originários mesmo aqui dessa terra. E isso tem sido uma experiência bem interessante para mim. Foi assim que começou tudo. E qual foi pra você assim o ritual onde teve uma mudança interna sua bem profunda? Então, é difícil escolher um, porque para mim sempre todos são muito, muito, muito intensos. Até hoje, o que me surpreende muito, porque eu achava que com o tempo que eles ficariam menos intensos, menos surpreendentes. O que eu posso dizer, num primeiro momento, a ayahuasca me mostrou bastante coisa que eu precisava tirar, limpar do meu inconsciente, coisas relacionadas à cultura que eu absorvi e que não tinha exatamente ligação com o verdadeiro Rinaldo em termos assim afetivos, emocionais, espirituais. Então esse primeiro momento foi isso, uma experiência muito voltada para a infância, né? E é engraçado porque eu estava fazendo a minha formação em psicanálise antes de consagrar a ayahuasca, fazer análise e tal. Então 1 ano depois eu comecei a comentar com a psicanalista sobre as minhas experiências. Ela achou tudo um absurdo, porque... Mas isso é o inconsciente a céu aberto, como se fosse uma psicose. Eu falei, com a ligeira diferença que eu estou consciente de que tudo que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, foi porque eu tomei uma bebida enteógena que me traria toda essa manifestação, né, de visões, enfim. E aí ela falou, tem razão, na psicose você não tem consciência do que é real e do que é alucinação, do que é delírio, né? Bom, aí ela se acalmou um tempo, mas depois eu senti que ela começou a me julgar e aí eu decidi parar. Esse período que a ayahuasca me trazia coisas do inconsciente foi o período que eu mais, em termos
psicanalíticos que eu mais entendi sobre mim mesmo, muito mais do que fazendo análise. Bom, aí eu entrei numa segunda fase, eu fiquei brigando com a medicina porque, por pura teimosia, eu não queria aceitar a questão espiritual. Eu achava que isso não era relevante para mim, que não... Enfim, só que ela não desistia e estava sempre insistindo, 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 até que chegou num ponto que eu me rendi, até porque estava sofrendo muito com a experiência, porque eu ficava ali, que nem quando você está afogando, né? Se debatendo, e é melhor você se render e boiar, né? Flutuar em cima daquilo e deixar te levar, né? Foi o que eu fiz. E aí é a fase que eu tô atualmente, que é a fase mais bonita, porque é só essa questão mesmo, né? De você se deixar levar, confiar. Eu até gostaria de mencionar duas pessoas que têm uma importância muito grande na minha entrada nesse momento, que foi o primeiro rito que eu fiz com a Casa Marili, né, com Gabriel e com Elaine, e foi nesse rito, deve ter quase um ano já, que mudou, que eu resolvi aceitar a espiritualidade. Foi uma experiência muito bonita. E o engraçado é que veio uma mensagem não de aceitação, mas de merecimento, né? Foi bem bonito isso. É o segundo curso, né, que eu estou fazendo. Estou fazendo esse curso com a Casa Mariri. Eles vêm aqui uma vez por mês. São 10 meses. Agora, claro que tem ritos inesquecíveis. Em dezembro do ano passado, eu resolvi começar a escrever sobre alguns desses rituais que me marcaram muito, e um deles foi o quarto ritual, que foi na Casa Hairá, isso em 2018, e eu não tinha entendido essa experiência, eu tinha a memória dela inteira, né? E aí eu comecei a escrever, e aí eu finalmente entendi o que tinha acontecido. Isso 7 anos atrás, quase, né? Porque tem isso, né, com a ayahuasca. Muitas vezes ela te traz coisas, ou que você não está preparado ainda para entender, ou talvez até, para usar um termo psicanalítico, né, por resistência, né? Mas esse não teria mesmo como eu ter entendido na época, porque como eu não era ligado em espiritualidade, o rito foi sobre a impermanência, esse conceito tão importante, né, para o budismo. Eu não sabia nada de budismo na época. Quando eu comecei a escrever, eu vi assim totalmente, né, que o rito foi sobre a impermanência, né, sobre esse conceito da impermanência. Já foi uma primeira baita experiência espiritual que naquele momento eu não estava pronto, né? É porque tem muitas coisas que aparecem para nós que a gente vai atender depois de um tempo, né, para assimilar, porque vão juntando várias coisas. E aí monta como se fosse um quebra-cabeça que tava faltando, né? E ressignificar, né? Ele de outra maneira. Isso, a gente sempre tá de olho, por isso que é bom anotar, né? A experiência, né? Agora, de qualquer forma, uma coisa que para mim tem ficado bem evidente nos últimos 2 anos, não importa muito se você não entende a experiência, até porque uma vez me perguntaram, mas se você não está entendendo, por que você continua tomando? Aí eu falei, bom, porque eu estou vendo uma transformação na minha vida, assim, no meu dia a dia, seja no modo como eu lido com meus pais, por exemplo, com meus irmãos, com os amigos, com as pessoas na rua, com o atendente da padaria, do supermercado. Você vai vendo que o jeito de olhar para o mundo está mudando. Então não importa se você está entendendo ou não, porque ela está fazendo ali um processo intenso de transformação. Se um dia vem, que nem veio agora, um entendimento de uma coisa que foi lá atrás, porque o ritual, ele é simbólico. Mesmo que você faça uma baita limpeza, essa limpeza também é simbólica, né? Porque assim, você não se cura de nada ali. Ela apenas te mostra algo que você tem que se livrar, a limpeza seria isso, né? Só que é no dia a dia que você realmente vai se livrando disso, né? Continuar tomando é exatamente por isso, né? Porque você vê que você vai para o rito, tem ali aquela celebração, você é tomado por uma emoção indescritível, né? Só quem toma poderia entender. Mas é no dia a dia, né? No dia a dia que você vai vendo. Que nem, por exemplo, eu tinha pavor de palco. Então, assim, E você é pavor. músico, pô. Pois é. E aí
Eu me lembro que no conservatório, na faculdade, ir para o palco era assim uma tortura. No final, eu já não tinha mais taquicardia, tremedeira, dor de barriga, enfrentava, mas não sentia o menor prazer. E aí, num ritual da ayahuasca, veio o porquê dessa fobia de palco, que assim, não tinha nada a ver com o que eu achava, Sério? né? Assim, o que me diziam ou o que eu achava, porque você é muito perfeccionista. Isso era só a pontinha do iceberg, né? O negócio estava muito, muito, muito lá atrás, estava na infância, não tinha nada a ver Sim. com isso. E aí, beleza, né? Eu assim, fui curado e tal. Mas assim, eu só tive certeza mesmo que eu fui curado 2 anos depois dessa experiência com a ayahuasca. E aí um amigo meu de Londres, músico, veio para fazer um show e tinha um piano e estava tendo uma equipe de filmagem fazendo um mini documentário sobre a apresentação desse show. E aí eles pediram, os produtores do vídeo, que eu fosse para o piano tocar e o Fernando ia chegar e me ver tocando e tal. E aí eu pensei, bom, agora eu vou ver, né? Sim. Eu fui realmente curado. E aí eu sentei para tocar, assim, toquei como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem menor nervosismo. Foram vários takes, mas é porque no dia a dia, né, eu fui fazendo um exercício de tocar nos Sim. rituais, tocando violão. Foi essa prática, né, real, né, de tocar, 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 que na verdade foi de fato me levando para a cura dessa fobia, né? Enfim, tem várias, né, experiências, várias curas, várias mudanças, né? E como foi o chamado? Porque hoje em dia você tá fazendo um trabalho junto com a Casa Aquarela, né? Isso, aqui em Piracicaba. Na verdade, eu tinha conduzido 3 rituais antes de vir para Piracicaba. Eu servindo ayahuasca, o rapé, a sananga. Me veio muito forte que eu não gostaria de fazer isso sozinho. O que eu Sim. gostaria de fazer é conduzir musicalmente. Mas se tivesse outra pessoa que assumisse essa parte de servir a medicina, para mim seria mais interessante. Um desses 3 hits foi aqui em Piracicaba. Eu conheci algumas pessoas, me chamaram para fazer esse rito fechado, eram 8 pessoas. Desse rito surgiu essa coisa, o convite de, por que você não vem morar em Piracicaba? Então, 3 meses depois estava eu aqui em Piracicaba. Só que essas pessoas que me convidaram não podiam me receber. Até montaram um grupo de WhatsApp para ver quem podia tal. E a Deia, né, André Schiavi e o Felipe, na época, ela estava Sim. com o Felipe, me convidaram para morar com eles, que eles estavam morando numa chácara, para eu ter certeza se eu ia querer mesmo ficar aqui. Só que quando eu cheguei, eles me convidaram para participar de um rito da Casa Aquarela, que eles iam fazer. E aí a gente fez junto, a gente dividiu os 3. A Deia ficou sozinha na Casa Aquarela e o Felipe, eles se separaram e ela me convidou para ficar junto, né? E foi assim. Na verdade, a vontade de tocar nas cerimônias nasceu no curso da Nação do Arco-Íris. Que eu tocaria em rituais, isso estava já bem claro. E antes da Casa Aquarela, eu já tinha tocado. Eu toquei 2 vezes na Arca Estelar, né? A Thaís me Sim. chamou para tocar. E aí eu falei, bom, seria legal ter uma coisa fixa, né? Eu poderia até, sei lá, fazer um trabalho para divulgar como rezador, essa coisa do trabalho semanal, os estudos, né, que a gente faz antes, né, de cada cerimônia. Isso vai criando uma ligação espiritual não só entre eu e a Andréia, mas entre a gente, a medicina, Sim. o espaço onde vai se dar. É que essas coisas são meio mágicas. Antes eu tocava de olho aberto, Sim. porque eu ficava com medo de fechar o olho, aí me perdi nas mirações e não consegui tocar. Até que chegou num ponto que a ayahuasca não me deixou ficar de olho aberto, eu não conseguia. Olha Eu só. abria e o olho fechava. E aí eu falei, mas quem vai tocar, né? Porque assim, eu tô em outro plano. E era aquela loucura. Ela falou, é assim mesmo. É literalmente ela que vai conduzindo, né? Você não escolhe nem o que você vai tocar. Claro que você estuda, treina, ensaia,
Mas na hora, você toca uma, já vem a outra, não tem nada a ver, eu nem preparo mais. No começo eu Sim. fazia, né, um roteiro. Um roteiro de que você ia fazer. Não, agora eu ensaio e aí chega na hora e eu já tentei, né, porque eu sou teimoso, né, eu já tentei tocar outra coisa que Ah, não é? me foi sugerido, não adianta, não funciona, não dá Sério? certo. A mão embola, não sai, não vai sair. É bem estranho. Mas é muito bonito, né? Assim. Então agora eu estou estudando também o Saite, né, e a Wanawá, que são os cantos só cantados, né, sem Os instrumento. rezos sagrados, né? Isso, os ancestrais mesmo. E aí, Esses são os mais importantes, na mais verdade. importantes, exatamente, porque depois quando entra o violão é só para todo mundo, ufa, É, respira, dança, como eles mesmos dizem, agora é só alegria, né? Mas o começo é o que é realmente o trabalho, né? Seja para quem está conduzindo, como para quem está ali recebendo. porque você está fechando o espaço sagrado ali, né? Uhum, Trazendo toda uma egrégora energética para aquele momento de proteção, de cura. Então, uhum, cada site tem um porquê, não é aleatório, né? Então tem muita gente que não, acha que é aleatório, mas não é. E muitas vezes na hora que está sendo feito o rezo ali, o dirigente, quem está fazendo o rezo, ele está observando o salão como tá. Ele tá vendo a energia como tá. Em cima dessa energia que você vai fazendo os rezos, porque tem rezo para subir a força, tem rezo para baixar a força, entendeu? sim. Tem cada um é um rezo diferente. Então isso tem uma importância muito grande. E é muito bacana de saber que vocês estão estudando isso, que é muito importante, né? Muito importante. Sim, e ela inclusive, que nem no último rito, os guardiões estavam até comentando, porque foi muito diferente, ela muda a sua voz de Muda. acordo com o que está acontecendo e como que vai ter que ser. A minha voz é muito ar, né? Sim. E é um pouco de água. É uma voz mais doce, delicada e tal. Só que aí quando eu comecei a conduzir, tinha que trazer o fogo, a terra, né? E é incrível isso, porque na hora vem, ela muda Sim. o timbre da sua voz, o jeito de cantar e de tocar e traz o elemento que precisa ser trabalhado. É bem. No começo eu ficava meio assustado até, né? Mas agora você vai, você vai se acostumando, né? Exatamente. Porque é engraçado. Ontem teve um ritual de estudo lá no Gabriel e eu resolvi ir lá pra dar uma força. E eu também tava precisando ir pra dar uma aliviada no coração, né? Então, porque agora eu também rezo, né? Então eu que escrevo as minhas músicas. Que legal. Então, e isso que você tá falando de quando você está na força você muda o tom da sua voz. No meu caso, é muito engraçado que a música para mim vem como se fosse uma miração. É muito visual, é como se fosse um filme que eu estivesse vendo. Eu tava numa força muito grande assim. Tanto é que eu tava até meio preocupado de estar tocando e de errar, né? Porque você tá naquela força pra se atrapalhar é a coisa mais fácil do mundo. Sabe quando flui e aí você tem essa soltura de voz? Que você pode caminhar em vários tons, né? Mais Uhum. grave, mais agudo, né? Você vai trabalhando essas tonalidades e isso vai fazendo com que no ritual haja uma transformação nas pessoas, porque a música é um encantamento onde faz você te guiar para onde você deve ir, observar aquilo que você deve observar. Então, esse chamado espiritual é muito forte. Isso que a gente está fazendo hoje, para mim, é um chamado espiritual. A tua história pode influenciar outras pessoas a mudarem a vida, a traçar um novo caminho, porque é essa a grande mudança no mundo. É de cada um de nós, de inspirar o outro. Uma coisa que também veio muito forte para mim foi isso, né? Chega um momento, você ganhou tanto, você recebeu tanto, que é o Exatamente. que você falou. Agora é hora de você se dar com o que você pode fazer, né? O que eu sei fazer, tocar, cantar, então eu vou me dar para para medicina fazendo isso, né? E é exatamente isso, né? Você fica tocando ali para a medicina e ela vai transformando
o som em imagens, né? Que nem você falou. É muito bonito ver, né? Porque sempre que alguém vai a primeira vez, né? E aí a pessoa conta como foi, é muito emocionante, né? Você vê, aí você fica Sim. lembrando da sua primeira vez, e aí você está, né, ali ajudando, contribuindo, né, para que a experiência seja bacana, segura, né? Ao mesmo tempo, tem que tomar muito cuidado, né? Porque no meio do caminho aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava tocando num rito, me chamaram para participar no meio ali, quando abre, né, para os rezadores. Quando eu peguei o violão, eu senti que eu estava fazendo uma performance. Deu tudo errado. Foi uma baita lição, né? Não, você não está aqui para fazer uma performance. Você está aqui para tocar para mim, para medicina. Aí eu falei, beleza, entendi. Nunca mais. Então, assim, é muito fácil, né? Você cair na vaidade, né? Porque você Sim. recebe um elogio aqui, a outra ali, tererê, tarará. E não é isso, né? É um trabalho completamente diferente, né? Não é mesmo uma performance. Claro que se você estuda, ensaia, trabalha a técnica para ficar bonito, mas é para ficar bonito para o trabalho, né? Não, Exatamente. não para você ser aplaudido, né? Então isso também é uma coisa muito importante, né? Para trabalhar a humildade, né? Assim, de você estar Exatamente. ali para servir. E é claro que você acaba levando isso para sua vida, né? Porque Exatamente. você vai vendo que as pequenas vaidadezinhas, assim, elas são ridículas. Elas estão ali só para encobrir a sua neurose, as suas carências, as suas demandas, e que são infantis, né? Assim, que você trouxe lá da infância, que não Sim. cabem mais, né? Na verdade, assim, é porque na psicanálise, toda a nossa neurose, ela nasce ali na infância, antes dos 5 anos. Ali, naquele momento, tudo que você enfrentou e não soube lidar, ganha uma proporção gigantesca, porque o ego da criança ainda está, né, em formação e tal. Só que é aquilo que você vai trazer para a idade adulta, porque assim, Sim. toda a nossa neurose, ela não é atual, ela é lá de trás. Eu já tive experiências com a ayahuasca, que eu estava ali fazendo uma limpeza, e como se eu tivesse 4 anos. Era daquilo que eu estava me livrando. Porque assim, agora, né, não tem mais 5 anos, não dá para eu ficar mais naquele lugar, né? É preciso seguir, né, assim, sem querer. Claro que a experiência da ayahuasca pode ser, né, aquela coisa do colo, que é maravilhoso. Sim. Minha primeira foi assim, né? Sim, você tá ali no colo, naquela sensação gostosa de criança, né? É. Tem a coisa boa de estar no colo, de ser nutrido, né? De ser acolhido, mas também tem a coisa de o narcisismo, o egoísmo, enfim, tudo também vem de lá, né? Porque a gente quer tudo pra gente, né? Bom, mas a ayahuasca vem, desmonta tudo, né? Isso que é incrível. É interessante porque, como eu tenho formação em psicanálise, você pode chegar nisso fazendo análise, né? Mas vai levar muitos anos, né? Sim. E o comprometimento tem que ser muito grande, né? Porque a gente tem as resistências, né? Tem as defesas e tal. A ayahuasca tira tudo isso, né? Sim. Assim, você pode até resistir, mas vai ser tão desconfortável que chega um ponto que você se entrega. E o engraçado é que quando você se entrega, quando você se rende, é aí justamente que você se torna forte, né? Isso também é uma coisa que me chamou muito a atenção, assim. É exatamente se render que me fez forte. Não eu ficar Exatamente. lutando, entendeu? Querendo ser mais forte que a força, né? Exatamente. É uma coisa bem curiosa, né? Falar disso, por exemplo, com alguém que nunca tomou, vai achar uma coisa totalmente sem sentido, né? Mas pra gente que toma, é bem fácil, né? Entender essa. As facetas do nosso ego, né? De como funciona. E uma coisa que eu ia perguntar, como você também tem essa formação em psicanálise,
faz de conta. Muitas vezes tem pessoas que não entendem muito o processo ali que aconteceu. Vocês dão um feedback para essas pessoas, ajudando elas a compreender, você como Sim, psicanalista? eu tenho feito isso mais informalmente, Sim, não como psicanalista, mas como eu participei da condução, a gente abre esse espaço, né, para as pessoas, se elas quiserem ligar e conversar sobre a experiência. Informalmente eu faço isso. A Deia, ela é terapeuta também, né? Ela faz atendimentos mesmo, né? Então, assim, sim, muitas vezes a gente tem umas cerimônias que são fechadas, às vezes individuais, às vezes um casal, às vezes um casal e os pais. E junto com a cerimônia, a DEA faz um acompanhamento terapêutico. Embora eu tenha formação, ainda não comecei a atender, eu estou pensando em começar a atender, e aí eu passaria a fazer isso também formalmente. Por enquanto é mais assim um bate-papo assim da minha parte, né? Porque muita gente quer falar mesmo, né, da experiência, porque não tem com quem falar, né? Quando eu tomei, basicamente os meus amigos mais próximos todos começaram a tomar. Então a gente se reunia muito para falar sobre as nossas experiências. Mas tem gente que vai sozinha e a família não entende, às vezes, que nem uma moça que ficou falando comigo durante muito tempo depois da cerimônia, por telefone, depois pessoalmente, porque o marido não consagra, não entendia muito bem aquilo. Então, assim, tem gente que toma e não tem mesmo com quem falar, né? Então, sim, assim, é importante que na casa você fale, né, com elas, porque elas ficam muito perdidas, né? Porque é sim. uma experiência muito fora, né, é muito diferente, né, de uma experiência qualquer no dia a dia, né? E até mesmo você, né, já teve essa experiência, porque imagina, quando você foi falar com a sua É, psicanalista, ela não conseguiu compreender de certa maneira essa experiência, né? E aí entrou na parte de julgamento, que é muito ruim, né? Eu acho que nenhum uhum, terapeuta pode entrar no julgamento. Na verdade, o terapeuta ele serve para indicar um caminho, mostrar fatos assim que pode ser que a gente não esteja vendo, mas é não ter o julgamento, né? Então é muito difícil, porque em vez de você aproximar, você vai afastar a pessoa daquilo. Ah, sim, tanto é que eu parei, né? Quando a pessoa já sabe, já entende esse contexto de expansão de consciência baseado na ingestão de enteógenos, isso já tem uma mudança muito grande dessa visão para o o que o paciente ali tá passando, né? Porque a tua visão Uhum. muda, né? É muito diferente, porque tem muitas pessoas que estão nessas terapias, mas não entende. Tem até uma cliente minha que é terapeuta, mas ela já tem um entendimento melhor desses enteógenos sem tomar, né? Porque ela sabe a função, o que que traz, né? Porque ela estudou também, né? Só que ela não se sente à vontade ainda para tomar. Um dia pode ser que Aham. sim, mas ainda não. Mas ela entende esse processo das pessoas. E aí é mais fácil de É, você guiar, né? é que assim, quando você estuda, você vai vendo também que, na verdade, é tudo uma questão de linguagem, né? Por exemplo, tem uma teórica da psicanálise, a Melanie Klein, que foi contemporânea de Freud, que tem um trabalho pioneiro junto com a Anna Freud, que era filha do Freud, com psicanálise para crianças. Uma das coisas que ela descobriu, diferente do que o Freud supunha, é que o ego ia se formando depois de um certo tempo e que o superego só se formava no complexo de Édipo. Ela já via isso em bebês de 6 meses. Ego e superego ali atuando Sim, já. E aí, de onde estava vindo isso, né? Então, assim, ela não usa essa linguagem que a gente usaria aqui sim. num contexto xamânico, da ancestralidade, do inconsciente coletivo, tarará, mas ela está falando a mesma coisa, só que com um arcabouço teórico,
para pessoas que, claro, que se ela falasse do jeito que a gente está falando, ela ia ser uma louca. No fundo, tá tudo interligado, é só uma questão de linguagem, né? A gente vai trazendo isso não só da infância, né? De muito antes, né? Ah, com certeza. Tanto é que assim, são várias, né, as experiências que a gente tem, né, com ancestralidade, né, tomando ayahuasca. É muito comum, né? Uma das coisas que acontece é que nós somos educados pelos nossos pais e os nossos pais foram educados pelos nossos avós. A gente acaba vendo toda essa ancestralidade para poder curar certas partes de educação que não eram tão adequadas hoje, né? Na época poderia até ser, mas hoje não é. E aí tem que ter essa transformação. Isso a gente tem que passar para os nossos filhos. Não precisa seguir esse padrão familiar antigo, porque muita coisa já mudou. Então não tem mais o porquê a gente ter certas atitudes, né? Então, eu acho que essa trajetória da gente sempre estar vendo toda essa parte da ancestralidade é muito bom para a gente se alinhar como pessoa, perceber, não julgar e transformar isso. O trabalho real mesmo não é no ritual em si, é no dia a dia, de como você vai tratar as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, seus amigos e qualquer pessoa que estiver no trânsito, atendente. Então, de como vai ser isso? Semana passada eu tive uma experiência assim, tinha um rapaz que a gente precisava colocar um armário no salão, e ele me pediu ajuda, né? Só que eu vi que ele tava fazendo tudo errado. E eu tentando falar pra ele e ele insistindo ainda, né? E aí, eu perdi a paciência, né? Quando ele falou, caramba, né, meu? Pô, 1 mais 1 é 2, não dá 3, entendeu? E aí eu senti que fui muito rude com ele. Quando eu fui pra casa, isso me pegou por conta de a gente sempre estar de olho nas nossas atitudes. Fica mais fácil de você observar isso. Porque qualquer outra pessoa que não tem esse tipo de experiência que a gente tem, geralmente passa batido. Você esquece. Só que a outra pessoa não esqueceu. Entendeu? Ela sabe o que você fez pra ela. E aí, no outro dia, eu cheguei e falei, pô, eu preciso conversar com você. E ele achou até estranho, né? Aí eu chamei, a gente foi lá no jardim e tal. Falei, pô, vim aqui que aconteceu isso e isso ontem, eu vim te pedir desculpa. Porque você não precisava escutar as abobrinhas que eu te falei, né? E ele falou, não, mas ele nem tava esperando, né? Porque eu acho que tanta gente faz isso com ele e pra ele ficar normal. Mas não é normal. E aí eu tava falando pra ele, eu falei, cara, mas você precisa prestar mais atenção porque é o teu trabalho. É essa percepção que eu acho que é a melhor coisa que a gente tem no dia a dia. Não é lá na ayahuasca, mas falar, não, peraí, eu acho que eu fiz uma cagada e eu preciso consertar essa cagada. Esse conceito de cura, né, ele também é meio relativo, né? Tem esse conceito de cura na psicanálise também, mas essa cura não é algo que você tira, né, e nunca mais. Vão ter situações que vão ser gatilho para o velho padrão de comportamento. E o que você falou é isso, né? A vantagem da consciência, né? Da autoconsciência é isso, que você percebe e tem como reparar, né? Exatamente. Você não precisa ficar, né? Que nem você foi pedir desculpas, você não precisa mais ficar remoendo aquilo e nem ele ficar ressentido, enfim, porque você foi lá e... E é o nosso trabalho trazer isso, né, à tona, porque eu acho que a gente vive num momento na nossa sociedade, principalmente por causa das redes sociais, onde você tem liberdade para falar o que quiser, né, sem se importar com o reflexo disso, dessas suas palavras, né? Então, na internet você pode falar o que quiser e fazer o que quiser. Então, como é um momento muito novo para a humanidade e a internet virou um lugar que não tem lei,
Então, as pessoas se sentem essa necessidade de estar falando, só que falar, ter livre-arbítrio, também tem responsabilidade. E é uma coisa que as pessoas hoje em dia não estão notando. Da responsabilidade do que são as suas palavras, o que ela pode influenciar em outras pessoas, né? Influenciar ódio, influenciar guerra, influenciar... Você pode influenciar do jeito que você for. Só que se você tiver mais consciência, não é tudo que você vai falar. Aqui, o que a gente tá fazendo hoje é de muita responsabilidade. Porque muita gente vai ver. Cabe a nós ter essa responsabilidade de estar falando, mas falando também com a nossa alta consciência. Sabendo o reflexo das nossas palavras, né? Antes de só botar pra fora. Né? Então a gente tem que pensar um pouco antes de falar. Então esse egoísmo que nossa sociedade hoje em dia ela está trazendo muita doença psíquica. É um sofrimento muito grande. Você vê adolescente que se mata porque o outro começou a falar mal ou botou uma foto que não podia. Então, fazendo coisa sem pensar no que aquilo pode prejudicar realmente, né? É algo que a gente precisa sempre estar refletindo, né? Que nem você disse mais cedo, né? Como a criação dos filhos mudou muito, existe uma tendência a dar muito para o filho para que ele não se sinta frustrado, né? Só que é necessária a frustração, né? Porque no dia a dia você vai ter isso depois, né? Vai ter muita frustração. Outra coisa, né? Como você também dá muito, a criança não tem espaço para desejar nada, né? Porque está tudo sendo suprido. Exatamente. Só que depois, o que acontece com a internet é que as relações virtuais, você não tem o conflito, né? Tanto é que nem você falou, você vai dizendo coisas, né? Exatamente. Você não está diante de uma pessoa, né? Não. Você está ali diante do celular, do computador, só que tem uma pessoa atrás, né? E essa pessoa continua tendo as demandas dela, os desejos dela, as frustrações. E agora com a inteligência artificial, acho que ainda vai ficar um pouquinho mais complexa a coisa, né? A inteligência artificial está se tornando terapeuta de várias pessoas. Só que nesse caso, na verdade, assim, uma coisa que as pessoas não se deram conta ainda, né? Quando você faz a terapia com a inteligência artificial, você na verdade está consultando como se fosse um oráculo, né? Sim. E quando você consulta o oráculo, normalmente você está querendo ouvir o que você quer ouvir, né? Agora, se você vai fazer mesmo terapia, o diálogo ali é entre inconscientes, né? Sim. Então, assim, vai vir coisas que você não quer admitir e você vai ouvir coisas do outro lado que você também não quer ouvir, né? Assim, não tem como você implantar um inconsciente na inteligência artificial, porque ela não tem ancestralidade, enfim. E outra, ela não nasce, portanto ela não morre. Então, assim, essa coisa do ser humano, né, essa coisa cíclica de nascimento, vida, morte, renascimento, essas coisas também influenciam no modo como a gente se relaciona, né, com a vida, com a morte. Nesse quesito, principalmente das terapias, eles já estão mudando isso porque eles sacaram que não, assim, se uma pessoa vai fazer terapia, ela tem que saber o que dizer e o que não dizer, né? Porque tem hora que você não vai poder dizer para quem está te consultando, para um analisante, o que você, como analista, como terapeuta, já percebeu, mas ele tem que estar preparado. Exatamente. Você não pode dizer em qualquer momento. Seja porque vai entrar por aqui, sair por aqui, ou seja porque o estado emocional da pessoa não está preparado para aquilo naquele momento, né? Eu acho que melhor ir tomar ayahuasca. Também. Pelo menos, que nem eu falei no início, algo que você pode não entender naquele momento, mas tem esse percurso que é muito bacana, né? Do ritual, que você, mesmo quando você vai para o inferno, para as profundezas,
Mas assim, tem um momento que você vai voltando e chega naquele momento da alegria, né? Do êxtase. Tem um percurso, né? Tem um desenho, né? Sim, Exatamente, o rito, né? Então, assim, é possível, né? E como você disse, se foi muito para você, você ainda tem a possibilidade de ter um acompanhamento terapêutico, né? Se sim. for o caso, ali com a inteligência artificial é só uma coisa oracular mesmo, né? O ruim é que muita gente pode levar isso a sério, né? É, É aí que a coisa se torna perigosa, né? Se você usa como uma brincadeira, é uma coisa, né? sim. Mas se você usa seriamente, confiando, sem ter noção, né? Das consequências disso, né? É que é o perigo, né? Oh, mas outro dia eu tava conversando com um cliente meu que é psicólogo e a gente sempre conversa sobre espiritualidade e mesmo as atitudes na nossa vida, né? O que a gente faz para se melhorar como ser humano. E ele fala que hoje, principalmente por causa das redes sociais, o ser humano ele tá muito sozinho. Por isso que essa busca também pela inteligência artificial como terapeuta acaba sendo muito grande, por causa dessa solidão. É tudo muito superficial entre as pessoas. Infelizmente, a gente tá vivendo um momento da sociedade onde o verdadeiro sentimento está sendo apagado. E o ser humano, ele foi feito para socializar. E é muito Uhum. importante esse olho no olho, não escrevendo, não digitando. Porque digitando, você pode estar cagando e digitando. Então, na verdade, você não está tendo um sentimento ali, olhando para a pessoa, falando aquilo para ela. Hoje, com esse egoísmo que a gente vive na nossa sociedade, está sendo muito prejudicial para a saúde mental, né? Então a Uhum. gente vê as pessoas muito isoladas e quando a gente precisava estar mais unido nesse momento. Falando de música, por exemplo, quando eu era adolescente, que não tinha internet, então assim, quando eu comprava um disco de vinil, por exemplo, não era todo mundo que comprava. Então, como eu comprava, juntava todo mundo na minha casa para ouvir o disco. E aí eu ouvia o Sim, disco do início ao fim. As pessoas que não podiam comprar levavam uma fita cassete, copiava tal. Mas assim, aí numa outra oportunidade, outra pessoa comprava outra, ou seja, existia essa coisa meio ritualística, né, do encontro, de fazer ali sim, junto todo mundo. Agora hoje em dia é só ligar o Spotify, botar o fone no ouvido, no exatamente. Cada YouTube. um fica na sua. Isso, todo mundo sozinho, né? Você não se encontra. E, bom, aí uma coisa vai levando a outra, né? Quando Exatamente. vê, tá nesse processo mesmo de solidão, de falta de interação, de trocas e de conflitos, né? E aí você não sabe mais lidar com conflito, né? Porque você Sim. não tem, né? Se for no cara a cara, como é que você vai lidar com isso, né? É um problema social que a gente está enfrentando hoje e eu espero que no futuro a gente consiga se organizar como sociedade, uma sociedade mais sadia, né? Porque tá fogo. No fundo, o que está acontecendo já é que algumas pessoas privilegiadas, que nem a gente que se consagra a ayahuasca e percebe a falta que É, faz dessa coisa do grupo, do contato com a natureza. Para mim é mais fácil porque como eu nasci na roça e vivi até quase 3 anos na roça, nadando no rio, passarinho, bichos, né, natureza, e tal. Eu tive isso, né, na infância. Quem não teve, vai buscar agora. Tem um amigo que tem uma escola de permacultura, de reflorestamento e bioconstrução. Muita gente reclama porque vai no sítio dele e lá é natureza mesmo, né? sim. Então, assim, é tudo natural. Ele não planta um jardim para ficar bonito. Não, as plantas vão nascer naturalmente. Sim. Não tem muito bicho. Então, assim, é isso. As pessoas querem o contato com a natureza, mas querem ele estetizado, né?
Não é Exatamente. a natureza exatamente. Tem pessoas que estão conseguindo ir para as ecovilas, para as comunidades, mas isso são pequenas bolhas, né? Sim. Na epidemia isso ficou bem claro, né? Oh, Para a grande maioria, o que resta é isso mesmo, sim. né? A tecnologia, a superficialidade, a impossibilidade de estar em contato com a natureza, de estar em contato com a criação, em vez de produzir algo, simplesmente reproduzir, né? E junto ali Sim. naquele fluxo. Eu acho que o cenário não é muito otimista, né? Também é outra coisa que você aprende, né? Com as medicinas, né? Não tem como salvar o mundo, né? O máximo que você pode fazer é salvar você mesmo, tentar criar um jeito de ter uma vida melhor. Consequentemente, quem estiver próximo a você também vai usufruir disso. E aí o outro também entrar nesse processo, ele também vai fazer lá no nicho, enfim, tem uma coisa mais ampla, né, mais global. Eu acho que o cenário é meio perturbador, né? Eu acho que é perturbador, mas ao mesmo tempo, quando você começa a olhar na história, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão buscando mais a espiritualidade. Parece que não, mas existe esse movimento. Se você for ver a quantidade de casas de ayahuasca do tempo que eu comecei a tomar e hoje, abriram milhares. Então, porque hoje em dia eu vejo que o ser humano tem uma necessidade. Só que a propaganda é outra, né? Eu acho que ainda o povo é doido porque gosta de ver notícia ruim só. A notícia boa não aparece. Mas você olhando, você percebe que existe um movimento social aonde as pessoas estão buscando essa cura interior. Por todo um processo social que vem ocorrendo, aonde as pessoas estão começando a se cansar, que vê que muitas vezes você ter dinheiro, de você ter tudo, não alivia o coração, né? Você pode ver até o Whindersson Nunes, né? Ele tem tudo hoje, conquistou um montão de coisa, mas ele tem uma depressão também. Mas ele tá buscando saber o que que é isso. Essa percepção cada vez mais, parece que não, mas vem aumentando. Não, eu concordo, Eu está acho. aumentando, mas quando você olha em números, é aí que eu acho que é meio perturbador, porque muita gente está de fora. Tem um documentário interessante que eu vi outro dia sobre o lixo. É uma coisa assustadora, Sim, né? A quantidade de lixo que a que a gente gente produz. produz. Quem é afetado por isso? Os países como a Índia, a África. É muita gente que fica de fora, né? Assim, Sim, infelizmente, né? E sem contar que está crescendo, né? O número de casas ayahuasqueiras, mas sim, quantas dessas tantas estão fazendo um trabalho realmente espiritual de acordo com os povos da floresta, por exemplo? sim. Né? Porque muitas vezes é uma coisa que não parece um ritual. O cara que você entrevistou, o Bauer, eu vi um post dele no Instagram brincando com, em vez de xamanismo, Às vezes é, show. é Coloca showmanismo, exatamente, showmanismo. showmanismo. Ou baladismo, né? Porque É, assim o pessoal vai para a balada do house, né? Assim, eu conheço muita gente, não estou julgando, porque eu acho que sim. cada um está no seu processo, mas muita gente acaba substituindo uma noite no house para balada. Se você está substituindo, a coisa já não fica assim tão sincera, né? Digamos assim, né? Sim. Porque aí você não muda, né? Você só troca, né? É esse que é o problema. E É. esse é o nosso trabalho, trazer essa consciência que a festa tem a festa, né? Você pode ali no ritual aproveitar a música, tal, bailar, mas não é só aquilo, né? Então, é como eu tava falando com o Bauer, de você se interiorizar e não ficar no gratiluz, né? Porque tem Uhum. muito hoje de gratiluz, que é só amor, que é só não sei o que é só não sei o que lá, e é só festa. Também não é bem assim, né? É uma Não festa, a é. gente tá lá celebrando tal, mas o propósito é outro. O propósito é você tá tentando se tornar uma pessoa melhor. Eu, desde o do início, quando eu comecei a consagrar,
tinha essa expressão que eu não entendia, né? Hoje o Bauer está usando outras expressões, mas lá atrás o pessoal usava muito o brisar, né? Tem até um adesivo, né? Menos brisa, mais raucho, ou mais raucho, menos Sim. brisa. Tal. E aí eu sempre ficava intrigado com isso, porque eu falava, gente, como que alguém consegue tomar ayahuasca como entretenimento? Porque é muito importante aquilo, é muito profundo, assim. Tem que ter alguma coisa muito errada, né? Assim, porque para mim é difícil entender isso. No começo eu indicava para todo mundo, todo mundo tem que tomar ayahuasca. Hoje em dia, se alguém me pergunta, eu conto a minha experiência. Ela decide se ela vai querer, né? Mas a única coisa que eu gosto de falar é o seguinte: tem que ter muita coragem. Tem. Porque assim, você olhar para você como você é e não como você achava que você era, né? Com a imagem que você Sim. tem de si mesmo, que você acha que as pessoas também te veem como você se vê, porque não é assim, né? Não. As pessoas estão te vendo de outro jeito, por caridade ou por respeito, seja lá o que for, elas ignoram, né? E deixa passar. Mas assim, Sim. se todo mundo fosse muito sincero, todo mundo ia ver que essa autoimagem não corresponde a como as pessoas te veem, né? E é isso que a ayahuasca vai fazer, né? Então, Sim. assim, você vai ter que ter coragem, né? Para tomar e encarar isso, porque vai ruir tudo, né? Sim. E aí, ver isso como entretenimento é isso que eu não entendo, né? Ou a pessoa tem um superego muito potente, né? Sim. Que censura para que não venha, né? Que nem no sonho, né? No sonho vem o inconsciente, mas ele é Sim. censurado, tal. Mas na ayahuasca não, né? Pelo menos para mim, para a maioria das pessoas com quem eu converso, a coisa bem desaba, né? Sobre você e você tem que encarar aquilo, né? Então, Oh. quando fala de brisa, eu sempre fico pensando, né? Mas eu sei, talvez seja possível, né? Como a gente falou no início, né? Sim. Depende de como a pessoa conduz a cerimônia, né? Exatamente. Talvez se a pessoa conduzir de uma maneira mais superficial, sem usar os cantos num sentido sagrado mesmo, ancestral, talvez a coisa fique mesmo, né? Na Nesse brisa, né? marasmo, só ficar na brisa, né? Pode ser. É uma ideia que pode ser verdade. É, Foi muito bom conversar com você, bater esse papo, de ver a sua mudança. Eu tive a experiência de te conhecer já faz um tempo, né? E aí eu fiquei super. Falei, pô, o Rinaldo tá lá na Casa Aquarela, tá tocando. Falei, caramba, né, meu? Ele toca super bem, né? Um baita músico. Gratidão pelas suas palavras aqui. Acho que foi vai um abrir caminho prazer. para muita gente. E aí eu vou deixar, caso as pessoas queiram procurar a Casa Aquarela e tal. Eu vou deixar no card lá. Depois eu vou pedir para você me passar os endereços. Para Tá caso alguém bom. queira entrar em contato com vocês, que é muito, muito legal esse trabalho de vocês, né? Eu te passo, sim. Vou te passar também o endereço do meu canal de rezos do YouTube, se alguém Ah, quiser. legal. Vai ser muito Tá, legal. tá começando ainda, mas se alguém se interessar, quiser se Sim, inscrever, sim. vai ajudar Com a certeza. divulgar. É isso aí. Legal. Muito bom falar contigo, Gleb. Espero que a gente se veja logo em algum rito por aí. Qualquer coisa, um dia eu vou lá para Se anima a vir? Piracicaba. Vem com o Gabriel e Elaine. É, Domingo eles estão aqui. A gente vai é. ter de manhã o Temascal e depois o Ayahuasca à tarde. Ah, legal. Vamos ver, né? Então tá bom. Tá bom. Gratidão a você e a todos que estão nos ouvindo. E se você teve uma experiência de expansão de consciência e queira compartilhar, entre em contato comigo pelo Instagram Relata Ayahuasca e o seu relato pode estar aqui. Gratidão a todos.